Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. No Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 9. Vamos ler do 8, porque daí Jesus aqui já explica. Nós vamos do 6, na verdade, que Jesus vai falando daí certinho com relação à oração. Daí ele entra na oração do Pai Nosso, do qual é o tema do nosso seminário nesses dias, né? E que em nome de Jesus, que Deus possa falar bastante ao seu coração. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 6, Mateus 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não os assemelheis, pois a eles, porque a eles, o vosso Pai sabe, acho que está, isso mesmo, o vosso Pai sabe os que é necessário antes que vos perdirdes. Portanto, vós orais assim. Daí a gente vai começar aqui. Eu pulei um pedacinho aqui, né? Pulei o verso 7. Não usei de vós repetições, porque os gentios que pensam por muito falarem e ouvindo serão ouvidos. Não assemelhareis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vos orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente vai ficar hoje, mais especificamente, no primeiro versículo da oração do Pai Nosso, que é no capítulo 6, verso 9. Aqui esse texto, ele fala de um momento em que Jesus estava reunido com pessoas e também com os seus discípulos, e ele estava ensinando eles num monte. E esse sermão, ele é bem comprido, né? Ele começa no capítulo 5 de Mateus e vai terminar lá no capítulo 7. Então esses capítulos todos, eles retratam um único momento em que Jesus ministrou na vida de algumas pessoas. E esse sermão, ele foi para realmente chacoalhar as pessoas, para que as pessoas pudessem entender o que é viver verdadeiramente o verdadeiro cristianismo. Você vai ver que se você estudar do capítulo 5 para frente, você vai ver que Jesus, ele faz sempre um paradoxo entre as pessoas, da forma que elas entendiam a lei e da forma que Jesus entendia a lei. Então ele vai falar muito sobre os fariseus, que eles entendiam a lei no pé da letra, mas não viviam a lei como ela deveria ser vivida. Daí Jesus vem ensinar eles de forma diferente aquilo que a lei representava, porque eles achavam que seguiam a Deus e que agradava o coração de Deus a forma que eles estavam vivendo. Mas daí Jesus vem ensinar de forma clara atitudes que eles deveriam ter, para que eles pudessem ter uma vida verdadeiramente autêntica. É justamente nesses capítulos que Jesus vem dizer assim, eu não vim para quebrar lei nenhuma, eu vim fazer com que ela seja cumprida. Porque as pessoas achavam que Jesus veio para quebrar todas as leis. E na verdade não foi essa a missão de Jesus. Ele veio simplesmente para ser cumprida da maneira certa, da forma certa. E Jesus vem nesse sermão ensinando eles a cada passo que eles deveriam tomar, sempre fazendo uma comparação entre a forma que o fariseu via a lei e a forma que Jesus realmente entendia, a forma que Deus entendia que a lei deveria ser cumprida. Então ele é muito rico, é um sermão muito rico, que dá para a gente ficar muito tempo nele, porque tem muitas coisas para nos ensinar. E essa oração, ela na verdade, ela é mais ou menos um resumo de todo o sermão de Jesus.
Porque esse texto, essa oração que Jesus veio nos ensinar, ela retrata aquilo que Jesus espera que nós façamos e aquilo que nós recebemos quando nós fazemos aquilo que Deus espera. Ele fala sobre responsabilidades nossas e fala também sobre aquilo que nós recebemos em Deus quando nós agimos de forma certa, de forma correta. É uma oração bem curta, que você faz em 15 segundos, talvez, você consegue falar toda a oração do Pai Nosso. Mas apesar de ela ser tão curtinha, ela traz nela um significado muito grande. Tem muita coisa em pequenas palavras que está representadas aqui nessa oração, que fala muito ao nosso coração e que Jesus vem para nos ensinar dizendo: essa oração não é simplesmente para você ser falada, mas é para você viver ela. Então a oração do Pai Nosso, você simplesmente soltando palavras ao vento, você falando essa oração do Pai Nosso, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Se você simplesmente fala essas palavras todos os dias e achando que isso está acrescentando alguma coisa na sua vida, ou que vai mudar alguma coisa na sua vida, você está errado. Se você acha que você falando essa oração constantemente, você tem agradado o coração de Deus, você está errado. Na verdade é uma oração para ser vivida, não simplesmente ser falada. Então as coisas que Jesus foi ensinando nessa oração, ela mostra que nós temos que ter uma prática de vida diferente, que nós muitas vezes nós estamos vivendo. E nesses dias nós vamos aprender profundamente essas palavras. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que for ensinado, ministrado aqui, que você possa gravar no seu coração. Que não possa ser palavra solta ao vento, que você ouviu e depois você se esqueceu e não colocou em prática. Porque eu creio, irmão, que você quer ser abençoado, eu creio que as promessas que estão descritas aqui, que Jesus deixou para nós, você quer herdar elas. Eu quero, pelo menos eu desejo. Só que para isso você precisa mudar a sua forma de pensar e agir. Eu falei esses dias na igreja, essa semana também, na ministração na rádio, existe uma linha, conversei com um irmão aqui também na chácara esses dias, existe uma linha muito estreita na graça de Deus, sobre a graça de Deus. Às vezes a gente acha, porque Deus ele dá tudo para a gente de graça, a graça dele nos atinge em todas as áreas, então eu posso fazer todas as coisas que ele vai me agraciar. E graça significa você receber um bem sem você merecer esse bem. É quando você recebe algo que era imerecido, você não merece, mas alguém te deu. E a gente acha que Deus ele tem que dar essa graça dele, tem que funcionar 24 horas por dia para nós. E tem uma linha estreita, irmão, porque a graça ela existe e Deus nos dá muitas coisas pela graça, principalmente a salvação. Porque a salvação ela vem de graça, não custou nada para nós. Mas, irmão, a gente precisa, diante da graça que nós recebemos de Deus, a gente tem que ter atitudes em Deus. Porque se não mudou, se você não conseguiu ver nenhuma diferença na tua vida, a partir do momento que a graça da salvação te alcançou, você precisa repensar a sua vida cristã. E nesses dias a gente vai tratar isso. É para você fazer um paradoxo do seu velho homem, talvez antes de você entrar por aquela porta, e de agora, daquilo que você está aprendendo, e você começar a colocar em prática e pedir para o Senhor força, porque o Senhor vai te dar, para que você possa mudar a forma de pensar, a sua forma de agir. Em nome de Jesus, a nossa oração para esses dias é essa, que essas ministrações possam transformar a sua vida, não pelo poder da palavra de um homem, porque mesmo esses pastores que virão aqui, são homens abençoados, são amigos, e eu sei que têm vivido uma vida plena em Deus, mas irmão, o que faz diferença é aquilo que o Espírito Santo vai falar com você quando as palavras foram soltas aqui no vento. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo que está presente aqui nessa noite, possa te convencer daquilo que você precisa mudar, da transformação que você precisa para que verdadeiramente você possa ser um cristão autêntico, um filho do Deus Altíssimo, amém? E hoje eu fui separado para que eu pudesse falar sobre paternidade, e a gente vai pegar hoje apenas uma palavra da oração do Pai Nosso. A gente vai falar só sobre o início da oração do Pai Nosso, quando Jesus disse assim, quando orares, ores assim, Pai, daí ele começa, Pai Nosso, né? Nós vamos ficar só no Pai hoje.
E eu queria falar um pouquinho sobre paternidade. Não é à toa que Jesus começou essa oração dizendo Pai. Existe um significado porque Jesus, ele falou Pai. E se você viu na leitura, se você prestou atenção na leitura que nós fizemos no início, por vários momentos, quando ele estava se referindo a Deus, ele sempre estava falando sobre Pai. Ele dizia Pai, Pai, ore ao Pai, fale ao Pai, vá ao seu secreto que o Pai te vê. Ele sempre estava fazendo referência, ele faz referência a Deus como sendo o Pai. Quando eu li a primeira vez isso nessa oração, quando eu fui entender e estudar realmente a oração do Pai Nosso, porque confesso que a oração do Pai Nosso para mim sempre foi algo assim com um pouco significado, porque eu trago comigo assim que é uma coisa que é decorada, como que Deus vai se alegrar quando eu estou orando a oração do Pai Nosso, são umas palavras que estão decoradas, escritas na Bíblia. Deus quer conhecer o íntimo do meu coração. Mas quando eu aprendi que isso era um modelo de uma oração e um modelo de uma prática de vida, eu comecei a querer estudar. E eu tenho sido abençoado na Escola da Fé, onde a gente tem estudado essa oração. A palavra Pai aqui tem um porquê, tem um significado. E ela inspira, ela mostra a relação que nós precisamos ter com Deus. Essa oração do Pai Nosso não é para todos. É a oração feita por filhos. Há uma diferença, irmão, muito grande naqueles que são criaturas de Deus e aqueles que são filhos de Deus. É errado a gente achar que todas as pessoas que nós encontramos, todas as pessoas que nós nos relacionamos, são filhos de Deus. Na verdade, elas são criaturas de Deus, elas são feituras de Deus. Elas vieram para este mundo porque Deus possibilitou que elas viessem para esse mundo. Mas os filhos são aqueles que receberam a graça e aceitaram a graça de Deus. E aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esses que aceitaram o sacrifício de Jesus, daí eles são reconhecidos diante de Deus como filhos. Daí esses estão preparados para poder fazer a oração do Pai Nosso e poder começar a oração dizendo, Pai. Essa palavra Pai inspira um relacionamento que vai além de um Deus poderoso, de um Deus onisciente, de um Deus onipotente, de um Deus que Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, de um Deus que pode todas as coisas. Ele está além de um Deus que talvez na nossa mente a gente pensa que tem um Deus lá em cima, sentado num trono, e Ele dando ordem para que as coisas possam acontecer e gerindo todo o seu reino. Ele não é um Deus distante, Ele não é um governante, simplesmente um governante que está lá em cima, dando ordem para todo mundo. Quem obedece, recebe de prêmio, de bênção as coisas que Ele tem para entregar, e aqueles que não obedecem estão fora, longe da sua graça. Às vezes nós nos relacionamos com Deus, mas nós não conseguimos ter Deus, entender o que significa Deus ser nosso Pai. Eu tenho muito receio quando eu falo de Deus como Pai, porque eu, graças a Deus, a minha referência paterna é uma referência muito boa. Então eu amo muito meu pai me educou, me ajudou muito. Então quando eu penso Deus Pai, eu lembro do meu pai que teve uma missão de Deus, de ser representante de Deus nessa terra para cuidar de mim. Mas talvez você teve uma referência não muito boa. Quando vem a palavra pai na tua cabeça, você lembra do teu pai que talvez te abandonou, que talvez te deixou, talvez que deixou cicatrizes em você, talvez até feridas abertas, mas que em nome de Jesus vai cicatrizar, vai fechar. Talvez a referência que você tem de paterno é longe daquilo que você entende, do que significa realmente essa palavra. Essa palavra, ela fala sobre relacionamento de perto, de pai e filho, de uma dependência entre pai e dependência entre filho, pai e filho. Não é só o filho que é agraciado e abençoado nessa relação, mas também o pai. Deus, Ele ama tanto a gente, que Ele não é um juiz para ficar julgando os nossos erros e os nossos defeitos, mas Ele é nosso pai para poder nos ensinar. Ele é nosso pai para poder cuidar de nós. É o nosso pai que diz, que pega você no colo nos momentos difíceis, onde você não está conseguindo mais suportar. É um pai que corrige você. É um pai que às vezes vai lá, pega uma cinta e vai tentar corrigir você debaixo de uma cinta, irmão, porque Ele não quer teu mal, mas Ele quer teu bem.
É um pai que vai puxar a sua orelha para poder mostrar para você que você está errado em algumas atitudes. Essas atitudes estão levando você a estar longe da presença dele. Porque nenhum pai quer ver o filho longe. O pai quer ver o filho perto. O pai tem necessidade de se relacionar com o filho, assim como o filho também tem necessidade de se relacionar com o pai. Eu falei agora há pouco desse problema de paternidade que talvez alguém teve aqui, porque o pai não é uma referência muito boa para você daquilo que você entende de paternidade. Mas você está sofrendo, irmão, porque você sentiu a falta da presença paterna, do homem pai, da presença de um pai na sua vida. Porque é importante, não tem como a gente viver sem ter uma referência paterna. Mas eu queria te deixar uma palavra, irmão. Por mais que teu pai possa ter te abandonado, existe um Deus que é teu pai, irmão, que te ama, que quer ver você bem, que quer cuidar de você, que quer mudar a sua vida, que quer ensinar você a andar nos caminhos certos, que quer ver você ser um vencedor, que dá força para você e condição de você ser esse vencedor. Esse pai, ele ama você e ele quer ver você bem, ele quer ver você sendo realmente um filho dele. Agora, para que nós possamos chegar e falar, chamar Deus verdadeiramente de pai, e que isso possa ser verdadeiramente uma relação entre você e Deus, existe a necessidade, o pré-requisito de você aceitar Jesus. Lá em João capítulo 1, verso 12, João capítulo 1, verso 12, se você quiser abrir aí e negritar, né, esse texto, irmão, tem que estar bem negritado na tua Bíblia, porque ele retrata de algo mais importante para nós, quando nós deixamos a condição de sermos criaturas de Deus, para que nós possamos ser daí filhos do Senhor. João capítulo 1, verso 12, ele diz assim, eu vou ler o 12 e o 13, João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, verso 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas a todos quantos que receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então todos aqueles que creram em Jesus e aceitaram de graça o sacrifício de Jesus, ele deu condição de você poder ser chamado filho de Deus. Em nome de Jesus, irmão, que você possa ser verdadeiramente um filho. Talvez aqui nessa noite existem alguns filhos que estão distantes do Pai. Talvez você já se relacionou com esse Deus Pai. Você já teve grandes experiências com esse Deus Pai. Mas hoje essa relação paterna, ela foi quebrada. Talvez você tenha dificuldade de relacionar com esse Deus, porque esse Pai, Deus... Porque você, infelizmente, foi um filho desobediente, você andou por caminhos diferentes, você foi andar por lugares onde Deus não queria que você fosse, você foi um filho desobediente. Mas Deus hoje, Ele marcou esse tempo, esse seminário, para que nós pudéssemos voltar de novo a estar debaixo da proteção do nosso Pai divino, do nosso Pai Deus, que hoje quer se relacionar com você, quer conhecer mais você, quer conversar com você no seu íntimo, Ele quer participar da sua vida, Ele quer estar ativamente junto com você, se relacionando com você. E eu pensei nessa tarde, irmão, em que eu poderia falar para que pudesse descrever aquilo que Deus representa para a gente com relação a Pai. Qual referência que nós poderíamos pegar na Bíblia para que nós pudéssemos dizer assim, ó, nosso Deus, Ele é dessa forma. Esse modelo de pai é o que Deus é para nós. Daí eu lembrei de uma passagem, estava bem óbvio, mas estava difícil de eu pegar essa passagem, mas Deus falou comigo nessa tarde, que um lugar onde Jesus deixou, uma parábola que Jesus deixou, explicando esse relacionamento pai e filho, que você conhece, você já ouviu, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que é a parábola do filho pródigo. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Lucas, glória a Deus, capítulo 15,
Glória a Deus. A partir do verso 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Esse texto ele descreve uma parábola de Jesus, Jesus ensinando. E Jesus falava aqui exatamente aquilo que representa um pai. Talvez você já ouviu várias ministrações falando sobre o filho pródigo, né? Você conhece a história do filho pródigo. A gente vai ler o texto aqui, se você não lembra direitinho, você vai recordar. Mas eu queria hoje que você deixasse um pouquinho de lado a vida que o filho pródigo viveu e a situação em que ele viveu, e que nós focássemos na atitude paterna desse pai, que representa aqui nessa parábola o nosso Deus Pai. E que em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao seu coração, e que você, se você não conhece ainda esse Deus Pai, esse Deus maravilhoso, que em nome de Jesus, que Deus possa falar ao seu coração, que você possa sair daqui se sentindo filho do Altíssimo, amém? O texto diz assim, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A gente vai até aqui. Aqui ele retrata bem aquilo que Deus, ele significa para a gente, e aquilo que ele espera, a atitude que ele espera de nós. Começando aqui, você sabe da história, está bem narrada aqui. Era um pai que, na figura de Deus, que ele tinha 2 filhos, um filho mais novo e um filho mais velho. E aqui eu posso já enxergar aquilo que Deus faz com a gente, irmão. No primeiro momento em que o filho mais novo, ele pediu sua parte na herança, o pai imediatamente, ele foi e concedeu ao filho aquilo que era de direito dele. Deus, ele faz exatamente isso conosco. Aqui não está descrito, porque aqui é um resumo da parábola, mas certeza que esse pai deve ter aconselhado o filho com relação a essa atitude. Esse pai, ele sabia que essa riqueza que estava disponível para ele, que quando ele pediu para que tivesse com ele, que não era muito coisa boa que esse filho estava pensando, não era aquilo que realmente Deus, que o pai queria dele. Mas ele foi e resolveu pegar tudo aquilo, e o pai agiu conforme o desejo do seu filho. Deus age da mesma forma conosco. Nosso Deus Pai, ele age da mesma forma. Ele respeita o seu livre-arbítrio, o seu poder de decisão. Por mais que Deus está lá, o nosso Pai, com o coração na mão,
querendo te ensinar e mostrar que o caminho, talvez, aonde você está entrando, é um caminho errado, é um caminho que vai te levar à perdição. Ele não força nada, ele ensina você, mas a decisão continua sendo e sempre estará na sua mão. O livre-arbítrio sempre vai prevalecer. Da mesma forma, está descrito nessa parábola, e é da forma que Deus age no nosso coração. Daí vai de nós, irmãos, de como nós vamos reagir a esse livre-arbítrio, que foi um grande presente que Deus nos deu. O poder de nós decidimos aquilo que nós queremos. Você decidir o rumo que você quer da sua vida, isso não é ruim, é uma bênção, porque se isso não fosse verdade, que se Deus não fizesse dessa forma conosco, nós não seríamos filhos de Deus, nós seríamos um boneco, um robô de Deus, onde Ele mandaria a gente fazer com um comando e a gente ia ter que obedecer a esse comando. Mas não, Deus fez você como um filho, onde você tem na sua mão o poder de decisão daquilo que você quer, e Ele respeita essa decisão. O texto continua, e ele mostra que esse Deus, que é Pai, Ele é justo, é um Deus justo. Irmãos, eu confesso para você que no passado, muitas vezes eu li esse texto aqui e eu ficava sempre indignado, porque a gente lê correndo, e a gente não examina as Escrituras para saber, para entender aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar. E quando eu lia isso, eu ficava sempre assim, que nós paramos o texto aqui, onde estava todo mundo alegre, mas depois muda um pouquinho o cenário, quando chega o irmão mais velho. Que o irmão mais velho chega e vê o pai fazendo tudo aquilo, ele começa a se revoltar. Deus sempre li, sempre aprendi, e eu achava que Deus era um Deus que nesse momento aqui, esse Deus Pai, Ele tinha sido injusto mesmo, porque Ele tinha dado para o filho mais novo aquilo que pertencia a ele, mas eu nunca me prestei atenção nas palavras, e aí que está a grande chave. Deus fala conosco nos detalhes, irmão, que você vai ver que nesse texto Ele retrata bem certinho, que Ele não repartiu só para o filho, repartiu entre eles. No verso 12, no finalzinho diz, e repartiu por eles a fazenda. Ele não chegou e só deu para o mais novo, ele deu a mesma coisa também, que era de direito, para o mais velho. Então ele pegou a herança que pertencia ao mais novo, entregou para o mais novo. Ele pegou a herança que era para o mais velho e entregou para o mais velho. Ele é um Deus que Ele é justo, é um Deus que é justiça, que representa a justiça. É um Deus que cuida de nós, e não é que Ele cuida do seu irmão, que está sentado talvez hoje aqui do seu lado, mais do que cuida de você, irmão. Ele é um Deus que da mesma forma que cuida de mim, cuida de você também. Só que às vezes a gente vê isso acontecendo dentro da nossa casa. Às vezes existe um filho, por aquele momento ali, aquela situação, ele precisa de um capricho maior do pai para poder cuidar daquele filho pelo momento que o filho está vivendo. Deus é exatamente assim. Deus não deixou de olhar para você porque talvez Ele está cuidando de forma especial com aquele outro filho que é teu irmão, que está ali do lado. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que cuida de todos nós e olha para nós da mesma maneira, não importa quem você seja, não importa a condição que você tem, não importa de onde que você veio, a sua origem, a sua raça, a sua cor, isso não existe diferença para Deus. Deus nos olha como filhos e nos ama como filho. Deus ama você, irmão, da mesma forma que ama qualquer pessoa que está aqui. Deus ama você igual Ele ama todos, e Ele cuida da mesma forma, da mesma maneira. Às vezes nós nos sentimos que nós estamos longe, parece assim, Deus está tão perto daquela pessoa que está do meu lado, mas por que eu sinto que Deus está distante de mim? Não é que Deus mudou, irmão, é que talvez você que mudou, você que se distanciou de Deus. Deus está da mesma forma, no mesmo lugar, mas você que tomou uma decisão para estar mais distante de Deus. Então é para a gente repensar, como é que está a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus? Será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que Deus tem te abençoado? Será que você tem sentido uma força especial, sempre cuidando de você nos momentos difíceis? Se muitas coisas não têm acontecido e você não tem sentido a presença de Deus, você tem que repensar seu relacionamento com Deus. Talvez, irmão, você se distanciou a tal ponto que Ele não consegue mais te abençoar. E a parábola conta, continua, que esse menino, por um momento, ele resolveu então partir para o mundo, porque os prazeres da carne, aquilo que
o mundo oferece para a gente é muito atrativo. Se nós fôssemos dizer assim, não, o que o mundo oferece lá não presta e não tem atração nenhuma, a gente estaria mentindo. Na verdade, lá no mundo, ele está preparado, o diabo preparou o mundo para que as pessoas pudessem olhar e sentir prazer nas coisas que ele oferece. E esse menino sendo cuidado diante de um Deus, Pai, de um Pai, revelando aqui o nosso Deus, dando tudo para ele, dando um conforto para ele, dando um ensinamento para ele, relacionando-se com ele. De repente isso foi insuficiente, ele quis ver aquilo que o mundo podia dar para ele, oferecer para ele lá fora. E você conhece a palavra, a gente acabou de ler, esse menino saiu e ele foi para o mundo, acabou se perdendo. E teve um momento aqui que ele cai a ficha dele, que ele começa a pensar e raciocinar tudo aquilo que ele está vivendo, sem dinheiro, sem condição mais, a ponto que ele sentia inveja dos porcos pelo aquilo que o porco comia. Aqui tem gente que passa na escala dos porcos aqui, todo mundo que está aqui na casa tem a escala e já trabalhou alguma vez ali nos porcos. Irmãos, você pega aquelas comidas que a gente pega lá das frutarias e a gente recolhe na cidade, para poder trazer para os porcos. Eu tenho certeza, você que trata do porco, você tem nojo daquela comida, não é verdade? Você olha para aquilo lá deve embrulhar teu estômago, porque é uma comida que não traz afeição nenhuma. Você pode estar morrendo de vontade, tenho certeza que você está talvez com fome, tratando dos porcos, aquilo não trouxe nenhum atrativo para você. É um negócio assim que cheira mal, é um negócio horrível, a lavagem dos porcos é um negócio horrível. E de repente ele estava vendo uma situação tão difícil, um momento tão difícil da vida dele, que ele começou a ter inveja daquilo que o porco comia. E ele cai em si. E ele começa a entender então que chegou um momento que não dá mais, que ele precisa voltar. E quando ele faz uma retrospectiva daquilo que o pai representava para ele, ele começou a sofrer. Na hora que ele começou a lembrar daquilo que o pai representava para ele, o que o pai fazia para ele, da forma que o pai cuidava dele, ele começou a sentir muito mal, e começou a brotar no coração dele uma vontade, um arrependimento por aquilo que ele tinha feito, e um desejo muito grande de ser acolhido novamente pelo seu pai. Só que ele se sentia indigno, ele sentia que ele não poderia mais ter a chance de ser chamado de novo de filho, mas ele estava disposto a ser um dos serviçais, porque a Bíblia diz, que nós acabamos de ler, que a forma que esse pai tratava as pessoas que trabalhavam com ele, tinha comida em abundância, ele tratava bem as pessoas. Nosso Deus é um Deus que não faz diferença de nenhum. Às vezes, irmão, até as pessoas que são criaturas de Deus, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, que não se relacionam ao Pai, Deus como Pai, da mesma forma o Senhor ama. O que falta é você entender, você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e você entrar e ter o privilégio de ser chamado de filho. A Bíblia diz que o desejo do coração do Senhor é que todo mundo se salve. Sabe aquela pessoa que virou as costas para Deus, talvez até falou coisas absurdas com relação a Deus, está lá fora, padecendo, sofrendo? O mesmo amor que Deus tem por aquela pessoa, Deus tem por você. A única diferença é que aquele amor não é recíproco. A pessoa ainda não conheceu Deus como Pai. E nós reconhecemos o Senhor como Pai, estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, e o Senhor nos enxerga como Pai. E ele começou a ver isso, que o pai dele não tratava ninguém mal. Ele estava trabalhando para um cara que ele tinha que comer as comidas dos porcos. E de repente ele lembrou que o pai dele tinha os serviçais, e todos os serviçais comiam do bem e do melhor. O pai dele tratava todo mundo igual, e Deus cuida de nós da mesma forma, trata cada um de nós da mesma maneira. E a Bíblia diz que daí ele se arrependeu, caiu em si, e o coração dele começou a ficar assim: não, eu preciso voltar para a casa do meu pai, e eu preciso dizer para o meu pai que meu pai não é para ele me aceitar como filho, porque eu decepcionei, mas é para ele me aceitar simplesmente como um serviçal, para ele me dar um emprego na sua propriedade. Já estou satisfeito, porque eu vou viver uma vida bem diferente do que eu estou vivendo agora. E ele retorna. E quando ele está retornando, a Bíblia diz que de longe o pai o avistou. De longe.
Então ele estava chegando, talvez o caminho da varanda da casa, quando o pai avistava assim pelo caminho onde o filho foi embora, dava para ver de longe assim o filho indo embora, e ele sempre, o pai estava ali olhando para aquela mesma direção, com uma expectativa muito grande do retorno do filho. O pai nunca se esqueceu do filho. Apesar do filho ter virado as costas, apesar do filho ter abandonado todas as coisas, ter sido um filho desobediente, um filho que jogou na lama tudo aquilo que o pai a ensinou, mesmo ele tomando a decisão errada de viver no mundo, o pai nunca deixou de ter esperança do retorno daquele filho para a volta para a sua casa. E a Bíblia diz que ele olha, ele avista de longe, ele começa já a ver, e o coração do pai já começa a se alegrar. E o pai sai correndo. O filho tinha simplesmente a expectativa do pai o aceitar como simplesmente um serviçal. Mas esse Deus, irmão, é um Deus que nos ama. Uma vez que você tem tido uma experiência com Ele, irmão, Deus está disposto para poder fazer com que você possa voltar a ter experiências com Ele. Em nome de Jesus, eu não sei como é que foi a sua vida, como é que foi seu relacionamento com Deus no passado. Talvez, irmão, você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você já se relaciona com Deus como Pai, mas no meio da caminhada, você pediu para Deus tudo aquilo que era herança para você, e você foi viver a vida lá fora, e você virou as costas, você abandonou Deus. E muitas vezes, talvez, está no seu coração aquilo: não sou digno mais de voltar para a casa do meu pai. E esse texto vem mostrar um pai Deus, que Ele está sempre com os braços abertos, esperando o seu retorno. O Senhor sempre estará no mesmo lugar, esperando que você volte, que você se arrependa, que você se quebranta, que você aprenda com aquilo que você errou, que você modifique a forma que você está vivendo, que você caia em si, e que você retorne para viver pertinho, do lado com Deus, com o Pai. Irmão, isso aqui é graça de Deus, é o bem imerecido. Esse filho pródigo, ele não merecia nunca voltar de novo. Se a gente for olhar com a nossa razão, e olhar humanamente para essa situação, a gente vai dar razão para o filho mais velho, que ficou indignado com o pai, por o pai ter feito uma festa para o filho que retornou. Mas nós não podemos olhar dessa forma, a gente tem que olhar através de Deus, porque Deus olha para a gente dessa forma. Talvez você não consegue receber o perdão de Deus, você não aceita o perdão de Deus, e isso tem feito muito mal para você. Talvez você está aqui, irmão, talvez faz tempo que você está aqui, que você tem buscado, que você tem tentado, mas parece que nada acontece. Não é porque Deus fechou a porta para você e não quer mais que você volte para casa. Pelo contrário, Ele todo dia está na varanda olhando para você com uma expectativa muito grande que você retorne. Ele está numa expectativa muito grande que você volte a se relacionar com Ele. Mas a decisão disso parte de você. A decisão é tua. Você precisa se arrepender, você precisa entender que Deus tem mais para te dar do que o mundo. Você precisa entender, irmão, que você errou, que você falhou, mas as coisas não estão acabadas para você. Enquanto há o sopro de vida em você, há tempo de voltar para a casa do Pai. E Deus está dando oportunidade hoje para mim e para você, de nós voltarmos para a casa do Senhor, a nós nos voltarmos de novo a nos relacionar com Deus, a gente ter Deus verdadeiramente como um Pai que cuida, zeloso, que está ali conosco, e nós estamos ali pronto, porque Ele não vai nos julgar, pelo contrário, Ele vai nos amar. Se você prestou atenção na leitura, quando o filho vem, o pai corre para estar com o filho, porque Deus tem pressa, irmão. E Deus, na figura desse pai, sai correndo e ele abraça o filho pródigo. E o filho começa a falar na hora: ó pai, eu quero que você me aceite aqui simplesmente como um serviçal. Não precisa me aceitar como filho, me aceita simplesmente como um serviçal. Vou trabalhar para o Senhor. E de repente o pai, ele abraça, o pai não acusa, o pai não aponta dedo, o pai não mostra os defeitos. Pelo contrário, o pai se alegra com o retorno do filho. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele não se lembra mais daquilo que você fez. Deus não é um Deus com amnésia. Na verdade, Ele sabe do que você fez, mas Ele não coloca mais o peso, porque o peso do seu pecado foi lançado na cruz com Jesus.
Às vezes você fica aí achando que você não é merecedor de receber a graça de Deus pelo que você fez. E eu não sei o que você fez. Você pode ter matado alguém, você pode ter roubado, você pode ter destruído, você pode ter se prostituído, você pode ter feito tudo, pode ter batido no pai, batido na mãe, não sei o que você fez. Mas, irmão, tudo que você fez, se houver um arrependimento genuíno, o peso desse pecado é lançado na cruz do Calvário. Não existe condenação para você. Deus quer te abraçar hoje. Deus quer trazer você de novo para um relacionamento entre pai e filho. Tem muita gente, irmão, que está carregando um peso que não é para você carregar mais. Porque por mais que Deus te perdoou e Ele não está para te acusar, porque Jesus já morreu pelo seu pecado, o diabo sempre tenta te lembrar das coisas erradas que você fez. Porque o diabo não desiste da gente. Porque o diabo, todas as vezes, ele quer levar a gente para o buraco. Ele quer dizer para você que você não merece mais, pelas atitudes que você teve no seu passado, você não é mais merecedor. Que você não vale mais nada, que você está tudo para você está perdido. Mas, irmão, está descrito aqui na palavra de Deus, e a palavra de Deus é para nós e é verdade hoje. Talvez você é um filho pródigo. Se você se arrepender, se você entender que você por você mesmo, você realmente não é merecedor de voltar à casa do Pai, mas pela graça, pelo amor desse Deus, Ele está de braço aberto esperando você retornar. Volte para a casa do Pai. E a Bíblia diz que esse Deus Todo-Poderoso, Ele representado aqui por esse Pai, Ele chama os seus serviçais e diz assim, ó, traz a roupa, a melhor roupa traz para Ele. Sabe por que Ele trocou a roupa, irmão? Porque Deus quer trocar as suas vestes nessa noite também. Esse Deus Pai, Ele quer trocar as suas vestes. Talvez as suas vestes estão marcadas de sangue, de sujeira, de podridão. Mas de hoje, em nome de Jesus, as suas vestes vão ser trocadas, irmão. Aquilo que o Senhor tem de melhor, Ele vai entregar para você, se você desejar. Depende da sua postura, depende de você, exclusivamente de você. E a Bíblia diz que ele pegou a melhor roupa e ainda deu para ele um anel. Sabe o que esse anel significa? Significa honra. Deus colocou o filho exatamente no lugar que ele estava, antes dele sair da casa do Pai. Deus quer colocar você hoje no mesmo lugar, irmão. Ele quer devolver, Deus quer colocar você num lugar próximo dele, devolvendo para você toda a honra. Eu vejo gente, irmão, que porque fez alguma coisa errada, andando com cabeça baixa. Talvez até aceitou a Jesus, mas não consegue reconhecer e entender o tamanho do amor de Deus, para que possa perdoar o tamanho do pecado que você fez. E na verdade o que o Senhor quer hoje é devolver para você a honra, trocando as suas vestes, devolvendo para você o anel. Em nome de Jesus, você pare de andar dessa forma, que você receba, aceite o perdão de Deus na sua vida. Deus quer fazer infinitamente mais na tua vida, mas depende de você. E a Bíblia diz que ele pegou e pediu para que pudesse pegar o bezerro cevado, ou seja, aquele bezerro que estava sendo preparado para algo especial. Aqui não diz, irmão, mas eu prefiro pensar dessa forma, que esse Pai, esse Deus, Ele já sabia no seu íntimo que um dia o filho ia voltar. As vestes já estavam preparadas, o anel já estava no lugar certo, e o bezerro já estava cevado para a grande festa de retorno desse filho. E existe para você, irmão, tudo preparado para o seu retorno. A palavra de Deus diz que quando uma alma se rende ao Senhor, há festa no céu, há alegria no céu. E hoje é dia de festa, irmão, em nome de Jesus, porque é o dia que o Senhor tem colocado para falar para você, que é o dia de você retornar para a casa do Pai. É o dia de você voltar a se relacionar com Deus, que não vai ser mais distante, mas que é teu Pai, que quer te ouvir, que quer se relacionar com você, que quer direcionar a sua vida no caminho certo. Que em nome de Jesus, que você possa entender tudo isso nessa noite, que seu coração possa ser quebrado, irmão, e que você não possa mais ouvir a voz do diabo, mas você possa ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que foi uma festa muito grande, e essa mesma festa, irmão, dependendo da sua decisão, vai acontecer hoje no céu. Que em nome de Jesus, que você possa conhecer esse Deus Pai,
que você possa se relacionar com esse Deus Pai. Deus, Ele necessita de se relacionar com você. Eu estava hoje, na hora que eu estava preparando para vir para cá, eu estava lembrando da história de um desenho, irmão. Nem sei por que Deus fez eu me lembrar dele, mas eu fez me lembrar de Pinóquio. E o pai de Pinóquio era o Geppetto, é isso, né? Geppetto. E eu fiz me lembrar disso. Eu falei assim, por que Deus, para eu estar me lembrando disso? Irmão, eu comecei a ver e eu comecei a lembrar um pouquinho, porque o desenho já tinha muito tempo. Mas a alegria de Geppetto, quando o menino, que era um boneco, se tornou em vida. Quando ele deixou de ser um boneco e ele passou a ser um menino, do qual ele o adotou. Era simplesmente um boneco feito pelas suas mãos, mas quando ele tornou um menino, ele passou a ser seu filho. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco hoje. Talvez, irmão, nós éramos apenas criaturas, feituras de Deus. E Deus está lá com o coração esperando o retorno, porque um dia, lá na eternidade, você fazia parte do povo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor te conhecia antes mesmo de ser formado. Você está aqui, como diz a palavra de Deus, nós estamos aqui por um teste, por um momento. E esse tempo aqui, nós somos peregrinos, porque passa muito rápido. Talvez você vai viver mais 10, 20, 30 anos, talvez daqui a um mês, a gente não sabe. O tempo nosso de vida aqui é muito rápido, mas você está neste lugar aqui, nesse tempo aqui, com um único objetivo: adorar o Senhor, entregar a sua vida para o Senhor, que você aceite o Senhor, tome a decisão pelo Senhor, para que a graça de Deus tome conta da sua vida e para que você possa, daí sim, estar preparado para viver de eternidade a eternidade com o Senhor. Por isso, irmão, em nome de Jesus, que você não durma mais, que você não fique distraído mais com relação à sua vida, que você possa, em nome de Jesus, entender que quando você está no seu quarto sozinho, ali não tem um Deus que está olhando para você para te julgar, mas ali está um Deus que está doido para se relacionar com você. Ele está numa expectativa muito grande de se relacionar com você, de poder falar com você. Deus está ali para falar, mas ele não consegue ouvir você, porque você não se relaciona com Ele. Quantas casas que a gente viu, talvez você foi um filho assim com seu pai terreno, teu pai talvez até tinha vontade de relacionar com você, mas você nunca deu tempo para ele, você nunca deu importância para ele. Mude, em nome de Jesus, que nessa noite você possa entender a necessidade que Deus tem de ter você como filho, e a necessidade que você tem de você ter um pai como Deus. Deus está pronto, esperando você, só falta a sua decisão para que você volte a se relacionar com Ele, em nome de Jesus, para que você deixe de ser simplesmente um boneco, uma criatura, feitura de Deus, para que você possa ser então, aí sim, filho de Deus, e experimentar de tudo isso que nós falamos aqui. Não importa, irmão, o que você fez, não importa a tua vida, não importa aquilo que você viveu até na hora que você entrou por aquela porta. O Senhor quer mudar a sua vida nessa noite. O Senhor, o Deus Pai, está presente aqui neste lugar, e Ele quer que se relacionar com você. Depende de você, depende da sua decisão. E eu queria convidar você para ficar de pé, e o